palavra do Senhor, aqui em 2 Samuel, capítulo 6, vai nos contar uma história de Davi trazendo a presença, a glória, a arca de Deus de volta para Jerusalém. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali, para cima da arca de Deus, sobre o qual se invoca o quê? O nome e o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, preste atenção nisso, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpa e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, olha só, ele estendeu a Uzá, né? E estendeu Uzá a mão, a arca, ele foi pegar na arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o fulminou, o feriu, matou, né? Ali mesmo, por causa da sua imprudência. Morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, porque Deus matou Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Repita comigo: como virá a mim, diga isso, a mim, a presença, diga a glória do Senhor. Diga, como virá a mim, a minha família, a presença, a glória do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, como é bom, Senhor, sentir a Tua glória, a Tua presença. Que possamos valorizar, Senhor, aquilo que Davi valorizava, um rei. Ele tinha um grande segredo. Ele amava a Tua presença. Nós estamos aqui porque nós amamos, Senhor, a Tua presença. Fica conosco nessa noite. Eu sinto, Senhor, a Tua glória aqui neste altar. Eu sinto que Tu estás aqui passeando, Senhor, no nosso meio. Fica conosco, em nome de Jesus. Eu peço um teclado, aquele string, cadê a... bem suave aqui. Podemos assentar. Queridos, eu vou ser bem sucinto, preste muita atenção. Alguns princípios que Deus colocou aqui sobre a glória dele. Você observa que nós estamos passando por uma fase, a nossa geração, onde eu creio, como pastor, que Deus está cingindo nossos ombros para suportar, para homens e mulheres, para nós amarmos e podermos suportar a glória de Deus. Como é bom, amados, quando eu olho para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vejo grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que são amantes da presença. Moisés estava passando certa vez por um momento, uma crise, e ele fala para o Senhor: Senhor, eu não subirei daqui sem a presença da Tua glória. Sem a Tua presença eu não vou conseguir, eu não vou prosseguir. Amados, eu vejo pessoas de todas as classes e no dia a dia querendo carregar muitas coisas, né? Eu vejo pessoas se esforçando para carregar às vezes um diploma. Eu percebo pessoas com grande esforço para carregar às vezes uma aparência, um doutorado. Pessoas que carregam, e a gente identifica isso, né, de uma forma bem fácil,
pessoas se esforçando. Mas a grande questão aqui, amados, é que eu percebo também, nós percebemos que pouquíssimas pessoas, elas amam e fazem questão de carregar a glória, a presença de Deus. Pessoas querem carregar, às vezes, uma vida que não consegue, uma ostentação. Outro dia um primo veio visitar e ele falou assim, ele veio de longe, não é um meu primo, né? Um primo de uma pessoa que eu estava. Ele olhou para Águas Claras assim, aí falou algo interessante. Ele falou, você está vendo esses prédios aqui? A maioria são pessoas, é um dado que não sei de onde ele tirou, né? Que eu não concordo. Às vezes eu olho para Águas Claras, eu não moro aqui, mas eu sinto, pastor, que existem pessoas que às vezes estão nesses prédios bonitos, nesses carros, que eles tentam fazer o maior esforço para carregar uma aparência. E eu lembrei dessa história hoje, quando eu estava aqui meditando sobre carregar a glória de Deus. Davi, ele era um homem muito sábio, muito cheio da presença, muito amante da presença de Deus. E em meio a tudo isso, amados, eu observo também pessoas que amam, como Davi, carregar a glória de Deus. Que amam estar na presença de Deus. Não esqueça que quando a arca, ela sai ali da casa de Abinadab, ela vai passar 3 meses na casa de Obed-edom. Não se esqueça que a arca que simboliza a presença de Deus, passou ali na casa de Obed-edom. A Bíblia vai dizer que Deus prosperou a casa de Obed-edom. Mas o que me chama a atenção não é apenas a prosperidade, que muitos acham que é a prosperidade financeira. Se nós tivermos a presença de Deus, então eu vou ser cheio agora Deus vai prover, porque Ele é o Deus provedor. Não, irmãos. A presença de Deus, ela soprou o nome de Obed-edom. E o nome de Obed-edom foi parar lá no centro de Jerusalém para o rei. E falaram assim, olha rei, a casa de Obed-edom tem sido abençoada. Amados, eu estou diante de uma história aqui bíblica, muito linda. Onde no capítulo 5, se você folhear a sua Bíblia, lá no título diz assim no 5, Davi é constituído o rei de todo Israel. No verso 6, uma das primeiras atitudes de Davi, quando ele é constituído ali rei sobre todo Israel, é que ele vai buscar, ele toma a decisão de buscar a presença, a glória de Deus, a arca. E todos, quem não sabe, a arca de Deus, ela foi criada para simbolizar, ainda no tabernáculo lá atrás, para simbolizar a presença de Deus. A arca, ela foi colocada ali num lugar específico, ela tinha tamanho específico, ela tinha coisas dentro da arca, ela foi colocada no Santo dos Santos. Apenas o sacerdote ele tinha acesso à arca. E dentro da arca tinham 3 coisas, quem é que lembra? Dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos, ou do testemunho também, ela é conhecida como arca do testemunho. Dentro da arca tinha um pote de ouro com maná, e também tinha uma vara, a vara de Arão que floresceu. Então ali, Deus na sua plenitude, Ele coloca dentro da arca o símbolo, amado, para resumir o que é Deus. Deus, quando Ele coloca ali, em primeiro lugar, o testemunho, que é a sua palavra, os seus mandamentos. Deus coloca ali também o maná, dizendo assim, aquele maná simbolizava, dizendo assim, eu sou o Deus da provisão. O maná dentro da arca. Então, amados, quando você tem a presença de Deus, nunca eu vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você tem a presença, você vai ter o suprimento diário de Deus. Terceira coisa, milagre. Quem de nós não já precisou ou precisa de um milagre? Ali nós sabemos que era a confirmação de Arão, não vou pregar hoje sobre isso, mas ali, quando fizeram ali para saber realmente se Arão era ali um sacerdote legítimo, aí aconteceu que a única vara que floresceu foi a vara de Arão, dizendo, olha, eu sou um Deus da provisão, de palavra, mas eu também sou um Deus de
milagres. Amados, essa arca, quando o povo, preste atenção na presença, quando você atrai a presença, quando você ama a presença, quando você gosta da presença, quando você dobra o seu joelho pela presença de Deus, eu te falo, vale a pena, querido. Essa arca, muitas das vezes, e nesse episódio aqui, você vai perceber que a arca não estava com o povo. Davi foi resgatado dos filisteus, essa arca. Ela simbolizava a presença, e a presença de Deus, ela traz suprimento, segurança, proteção. E ali, amados, essa arca, ela foi roubada naquela guerra lá em 1 Samuel, onde os filisteus tomaram essa arca. E aqui o que eu quero falar para vocês é que muitas às vezes eu percebo que a glória de Deus ela tem sido confundida nos altares. Às vezes nós pensamos, eu quero tirar isso da tua mente hoje. Às vezes nós dizemos assim, olha, a glória de Deus, ela precisa então que eu seja filho de um obreiro. A glória de Deus precisa que eu tenha um chamado específico, aí sim eu vou poder cantar, eu vou poder participar de um coral, que nem um madrigal. Não, queridos. Às vezes você fala assim, mas eu nem sou um grande homem, eu sou uma pequena mulher, eu sou um pequeno homem. Eu lembro de Hudson Taylor, ele fala assim que Deus, tem uma frase que eu anotei aqui, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas são os pequenos homens na mão de um grande Deus. Se você se acha pequeno para carregar a glória de Deus, para atrair a presença de Deus, não pense que para carregar a glória de Deus você precisa que o teu pai seja um rei como Davi. Às vezes, amado, nós estamos lá cheirando a ovelha. Às vezes nós não somos nem convidados para participar do almoço. Mas mesmo assim, Deus, Ele te escolhe. Ele te escolhe como pequenino para carregar a glória, a presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas pastor, Deus procura verdadeiros adoradores. Como é que eu posso carregar então a glória? Como é que eu posso aqui então levar a presença de Deus? Repita comigo, Deus quer pessoas, diga comigo, disponíveis. O que Deus procura são corações disponíveis. É o que Deus precisa, querido, de corações disponíveis para levar a sua glória. Então, eu gostaria de falar sobre princípios, agora eu vou entrar na mensagem. Princípios para levar a glória de Deus. Anote aí. Primeira coisa, quando eu vou resumir essa história, Davi, ele assume no capítulo 5, no 6, ele toma a decisão de buscar. Quando Davi, ele toma a decisão de buscar, ele levanta 30 mil homens capacitados. Eles vão ali na casa e andam 16 quilômetros. E eles vão buscar a arca de Deus. Quando eles voltam ali cantando, a Bíblia diz que tem pandeiro, tem harpa, tem flauta, tem trombeta, e quando eles voltam trazendo a arca de Deus, eles decidem colocar num carro novo, e ele coloca os bois, e ali eles trazem a arca do Senhor num boi, eles ajeitam ali uma estrutura, e usar. A palavra diz que a arca, a certo momento, imagina como era a estrada daquele contexto, a arca vai ali, balança, os bois tropeçam, e Uzá tenta salvar ali, segurar a arca, e Uzá é morto, fulminado, na frente de todos aqueles 30 mil homens, mais Davi e a sua comitiva. Ele é morto ali, e ali Davi, a palavra do Senhor diz que ele se entristece, e ele começa a questionar, meu Deus, como é que eu posso agora trazer a arca, então, de Deus? A Bíblia diz que eles param ali, ele pega a arca e vê o lugar mais perto. O lugar mais perto é a casa de Obed-Edom. Eles levam para lá e Davi vai embora e volta. Observe algo que eu aprendo aqui. Amados, esses homens eles estavam com boa intenção, sim ou não? Às vezes, existe uma frase que diz que de boas intenções o inferno está cheio, não é isso? Às vezes não podemos achar que as boas intenções, elas vão trazer a presença de Deus para nossas vidas. E aqui, amados, o primeiro princípio, eu quero perguntar para vocês, eu quero que você aprenda isso nessa noite.
Por que a arca tinha sido tirada? Por que a presença, a glória tinha sido tirada do meio daquele povo? Você sabe por quê? Você sabe me responder por quê? A glória e a arca, ela tinha sido tirada do povo pela desobediência, diga comigo, desobediência e pecado. Amados, toda vez que o pecado e a desobediência entravam no povo de Deus, até hoje quando entra, a glória de Deus, ela sai. Existia uma promessa, diga comigo, condicional. Olha que interessante lá em Deuteronômio capítulo 28. A Bíblia vai nos dizer que, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas as promessas que Deus fez era condicional. Quando tiver um se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se vocês obedecerem, se vocês não pecarem, a glória de Deus jamais sairá da vida de vocês. Às vezes, amados, nós saímos da igreja, vamos lá no mundo, pecamos, e às vezes nós vemos aqui, nos alegramos e levantamos as mãos, mas deixa eu falar algo para você. Às vezes nós nem sabemos, nós somos às vezes Saul. A glória de Deus já saiu da nossa vida. Aquela alegria da salvação já saiu, o pecado já tirou, a desobediência já tirou. E às vezes nós estamos passando essa consequência aqui. Porque esse mesmo capítulo fala também, se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidar de cumprir todos os seus mandamentos, então as maldições, elas te seguirão no campo, maldito serás na cidade, o teu cesto, a tua amassadeira, e o maldito também vai dizendo ali. Porque todas as vezes que o pecado, todas as vezes que nós pecamos, às vezes, amado, esse vazio, às vezes você ora e não consegue orar, às vezes se você se ajoelha e não consegue sentir a presença de Deus, porque não é de qualquer maneira. A glória de Deus, Davi tentou trazer a glória de Deus de qualquer maneira, do seu jeito. Às vezes nós erramos, porque nós queremos trazer a glória de Deus da nossa maneira. A arca, ela tinha lugar específico, ela tinha maneira específica. A glória de Deus, ela tem aqui na Bíblia situações específicas para nós trazermos. A glória tinha saído. Se você for ver lá, irmãos, pastor, onde é que está escrito isso? 1 Samuel 4:8, você vai ver que lá na guerra foi solicitado, olha, estavam perdendo para os filisteus, o povo de Deus estava perdendo a guerra, de falar, olha, traz a arca. Irmãos, deixa eu te falar algo. Quando a arca chega no meio do arraial dos filhos de Deus, se você for ler a Bíblia lá específica, quando aquela arca chega, pastor Neves, quando a arca chega no meio do povo, chegou a presença, os filisteus já sabiam quem era o Deus de Israel. Deixa eu te falar, o adversário, os teus inimigos, a situação que você enfrenta, sabe o Deus que você serve. Quando você traz a presença para a sua casa, a adversidade, os inimigos, a afronta, eles tremem da base. O povo falou assim, o que é que está acontecendo no arraial? Eles falaram assim, eles acabaram de trazer a presença, a glória, a arca para o meio. A Bíblia diz que os filisteus, eles ficaram com medo. Houve um temor. Mas, amados, infelizmente, quem trouxe a arca foram os filhos de Eli. Quem lembra quem são? Ofni e Finéias. Lembra que esses homens, eles foram criados dentro da igreja, mas eles já não respeitavam o sagrado. Eu tenho uma pregação que fala, não se acostume com o sagrado. Isso aqui é muito perigoso. Ofni e Finéias, eles se acostumaram com o sagrado, eles estavam no piloto automático. Eles faziam o sacrifício, mas ao mesmo tempo eles pegavam parte do sacrifício que não era para eles. A Bíblia diz que eles se prostituíram na porta do templo, eles estavam em pecado e desobediência. Quando eles trazem como sacerdote a arca para aquela guerra, a Bíblia diz que foi tomada. Além deles perderem, morreram ali, parece 20 mil ou 30 mil filhos de Deus de Israel. E a arca foi tomada, a presença de Deus. Toda vez que nós desobedecemos,
Toda vez que nós pecamos, a glória, a presença de Deus, ela também sai. Não há possibilidade. Pecado e glória. Pecado e presença de Deus. Mas existe uma coisa interessante também, amados, porque em Isaías 59 diz assim: mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O nosso pecado encobre o rosto de Deus, para que Ele não ouça. Pastor, eu oro, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho chorado. Eu vou te ensinar hoje uma chave, um segredo, para Deus ouvir a tua oração e a glória voltar para a tua vida, querido. Segundo princípio, o que restaura, é interessante que a Bíblia vai nos dizer, amados, que eles estavam aqui cheios de, Davi voltou cheio de júbilo, com flauta, trombeta, aquele primeiro momento que eles foram, e Deus não aceitou porque Ele mata Uzá. Eles estavam cheios de alegria, eles estavam cheios de júbilos. O que eu aprendo aqui é que a glória de Deus, ela não é trazida através da nossa alegria. A glória de Deus, amados, jamais, às vezes nós estamos aqui, ouvimos com uma expectativa, hoje eu vou ter um culto da minha maneira, hoje, se o ministério de louvor cantar afinado vai ser uma benção, mas se o pastor Marcelo pregar, eu tiver o pastor Cláudio Duarte, eu vou me alegrar, eu vou ali tem um pastor engraçado, ali tem uma igreja nova, onde tem muitos irmãos. Amados, se tem uma coisa que eu gosto, vocês sabem, é a alegria. Eu não estou pregando contra a alegria, mas a alegria, ela não trouxe ali a presença de Deus. Pastor, o que é que traz a presença de Deus? Amados, o que traz, eu quero que você aprenda isso. O que traz a alegria, o que traz a glória de Deus não é alegria, mas, repita comigo, é o arrependimento. O povo de Israel pensou que é alegria. E o louvor, às vezes, nós falamos assim, olha, Deus habita ali naquela comunidade. Deus habita ali em Águas Claras porque tem um louvor alegre, porque tem uma alegria. Não, queridos. Deus, Ele habita sim. A nossa alegria, ela é uma consequência da presença. A nossa alegria, ela celebra a presença. Nós estamos alegres. Eu estou alegre aqui nessa noite, porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Eu me alegro com isso. Mas você fala assim, pastor, eu quero trazer a glória para minha família, eu quero trazer a presença. Então é arrependimento. É o arrependimento. Eles ali, quantas vezes nós pecamos pensando que é festa? Vamos fazer uma festa. Amados, deixa eu perguntar algo para você. Às vezes há uma confusão com um amigo, com um cônjuge, com um chefe. E aí, você chega para resolver aquela confusão assim, olha, eu vou colocar uma musiquinha agora, eu vou me alegrar, e aqui o meu casamento à noite, eu vou fazer uma festa e está tudo resolvido. É assim que a gente resolve com as pessoas? É assim? Não é assim. A gente resolve a nossa vida conversando com o nosso cônjuge, se arrependendo, olha, me perdoa que eu fiz isso. Amigo, me perdoa, eu chamei a sua atenção na frente de fulano. Meu chefe, me perdoa, você pediu. Nos arrependendo daquilo que nós fizemos. Por que com Deus a gente pensa que a gente peca, a gente vem aqui na igreja, canta os louvores, nos alegra, aí vai para casa e a gente acha que agora a glória de Deus, ela agora está cheia na minha vida, agora eu estou cheio da presença? Não, queridos, não é assim. A glória de Deus, ela é atraída quando nós temos um coração contrito, arrependido. Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra Ti, mas hoje eu me arrependo. Aí, irmãos, conta os segundos. Você vai estar cheio da glória de Deus, porque Deus, Ele olha para um coração contrito. Ele sente prazer em um coração arrependido. Deus procura por mais corações quebrantados e arrependidos do que por festas. A festa, se tem uma igreja que gosta de festa, é nossa. Eu me alegro, nós nos alegramos, mas não se engane, nós não estamos aqui em busca do hedonismo. O hedonismo é uma palavra, amados, engraçado que do grego hedoné, significa um objetivo, uma busca central
pelo prazer. Cuidado com isso. Eu vou repetir, cuidado com hedonismo. É uma busca incessante. Às vezes, a Maria Eduarda, minha filha, a maior acordava, às vezes ela falava, pastor, papai, hoje é sábado, o que é que nós vamos fazer hoje? Algum evento. E aí hoje ela falou assim, papai, eu já estou arrumando a minha roupa, eu já estou preparando. E eu sempre falei para ela, filha, tem que começar com devocional. Eu não ensino meus filhos que a vida é só prazer, só busca de prazer, só busca de alegria. O hedonismo, ele é um grande engano. Porque, amados, não é todo dia que a gente consegue estar bem, alegre. Tem dia que a gente amanhece feliz, alegre, e vai lá, busca uma alegria na Bíblia, busca uma alegria, às vezes, em algo fora, em terceiro, algo fora do contexto. Mas o hedonismo, ele é muito perigoso para os nossos filhos e para a nossa vida. Cuidado, família, com a busca do prazer incessante. Isso é muito frustrante. Mas o terceiro princípio que eu aprendo aqui, a palavra vai dizer no verso 3, que eles disseram assim, e puseram a arca de Deus em um carro novo. Diga assim comigo, eles puseram a arca de Deus num carro novo. Diga, carro novo. É interessante, amados, porque a glória de Deus, ela não é, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Existe até um versículo que diz, lá em Atos, capítulo 17, 24, diz assim, o Deus que faz o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque Deus fez tudo que no mundo há, Ele é grande. Mas aqui eles tiveram uma ideia. Quando Uzá foi morto a primeira vez, eles não conseguiram trazer a presença, eles não conseguiram trazer a arca. A Bíblia diz que eles pegaram um carro novo, uma carroça. Em algumas versões fala carroça, carroção, carro. Colocaram os bois ali. Se você for ler a Bíblia, eles carregaram a arca de Deus como os filisteus fizeram. Da mesma forma que os filisteus levaram a arca, eles fizeram. Deus, ele deixou coisas específicas para carregar a arca, para carregar a glória. Quando eles colocam assim um carro novo, eu quero te ensinar, eu aprendo aqui uma coisa. A glória de Deus, ela nunca, irmãos, nunca nós vamos conseguir colocar dentro de uma estrutura, dentro de um templo. Você nunca vai dizer assim, olha, eu vou ali, agora eu repito isso aqui. Eu vou ali na igreja, porque ali, naquela igreja, naquele ambiente, naquele louvor, né? É ali que eu sei que tem uma estrutura ali, uma simetria no culto, uma organização perfeita, agora tem um telão, tem um painel. É ali que eu vou sentir a presença de Deus. Eu quero que você tire isso do seu coração, irmãos. Porque ali eles pegaram uma carroça, um carro novo, e não é, amados, não é da nossa forma. Deus, ele sempre vai tratar da maneira dele. Às vezes você vem para um culto como esse, Deus fala através dos louvores. Não é a estrutura física, não é o banco, não é o ministério de louvor, não é a palavra do pastor. Às vezes uma oração, ela faz toda a diferença. Você pega aquela promessa, você coloca no seu coração, e amanhã, a segunda-feira está totalmente mudado. Não é uma estrutura que traz a presença de Deus. Deus, ele quer colocar a sua glória em você. Diga assim, bata assim no seu coração. Diga, eu aceito receber, Senhor, a tua presença. No sacerdote a palavra diz assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Amados, quando Deus fala assim, que Ele quer colocar a glória dentro, né, de nós. Sacerdotes são pessoas separadas. Você quer levar a glória de Deus? Você verdadeiramente quer carregar a glória do Senhor? Seja um sacerdote. Vocês são geração eleita, sacerdote de uma realeza real. Aleluia. É em você, querido.
Não é alguém, às vezes nós falamos assim: oh meu Deus, a missionária Giovana nasceu com talento, eu queria tanto. Às vezes existe uma ostentação, amado, de dons, e a gente fica assim: meu Deus, que dom é esse da irmã Dagmar de louvar? Ei, deixa eu te falar algo. Deus, e essa ostentação de dom é muito comum, né? A pessoa fala: olha, Deus me deu o dom agora de profecia, eu tenho o dom disso. E existe uma ostentação, e os dons, amados, eles não são para nós ostentarmos. Os dons, eles são usados para nós sermos servos, eles são a serviço da casa e da obra de Deus, não é para nós ostentarmos. Porque às vezes o pequenino fala assim: mas eu não tenho esse dom, Senhor, eu não tenho o dom de cantar, eu não tenho o dom de louvar. Ei, querido, se você tiver um coração disposto, Deus aí te faz separado, sacerdote, e você vai carregar a glória de Deus. Aleluia. Ah, querido, é tão bom carregar a glória de Deus. Obed-Edom estava ali na casa dele, a glória de Deus, e Deus soprou. E a casa dele foi muito abençoada, hein? Em quarto lugar, anote aí. No capítulo 6, verso 13, a palavra diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados. A glória de Deus também, querido, ela exige de nós sacrifício. Para nós levarmos a glória de Deus não deve ser de qualquer maneira. Deus, ele tinha estabelecido como a sua glória, como a sua presença, como a arca deveria ser levada. E agora, aquela primeira tentativa, eles pegaram ali os bois e colocaram ali, e eles trouxeram a arca de Deus, e ali não tinha a presença do sacrifício. E na segunda tentativa, Davi, eu imagino que Davi quando Deus ele mata Uzá, fulmina Uzá, Davi ele fala assim: como poderei agora eu levar a glória, levar a arca para Jerusalém? Eu imagino que Davi ele ficou pensando, refletindo. Eu acredito, irmãos, que Davi ele foi para a palavra, porque na segunda tentativa, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi ele volta para buscar a arca, e dessa vez ele pega os sacerdotes, coloca os varais, ele tira os bois, tira a carroça, e agora ele pega os sacerdotes, as pessoas separadas, e coloca aqui 1, 2, 3, 4 sacerdotes. E a Bíblia diz que eles iam ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles paravam a arca de Deus e sacrificavam. Irmãos, imagina mais ou menos 16 quilômetros. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a Bíblia diz, toda vez eles andavam, paravam e sacrificavam. Imagina. Você imagina agora o sacrifício. Mas queridos, Deus, ele aqui, quando houve o sacrifício, aqueles homens conseguiam andar, sacrificar, e a glória de Deus, a presença de Deus, ela volta para Jerusalém. Quando ele consertou, quando ele trouxe os sacerdotes, quando eles sacrificaram a Deus, quando eles obedeceram, agora sim, estava da maneira que Deus queria. Não é e nunca vai ser da nossa maneira. Quando, amados, eu olho aquela primeira tentativa, eles colocando os bois para carregar aquilo que era para carregar. Existe algo que a gente faz na igreja, e eu passo muito por isso. Pastor, ore por mim. Pastor, faça um jejum para mim, irmãos. Pessoas me ligam, você não tem ideia, pastor. Às vezes eu estou trabalhando, e eu olho, a pessoa liga. Aí eu atendo, falei, deve ser algo grave. Pastor, meu cachorro está passando mal, estou levando para o veterinário. O senhor pode orar pelo meu cachorro? Ah, irmão, aí eu já perco a paciência. Falei, irmão, eu estou trabalhando. Eu estou 11 horas da manhã fazendo aqui no meu trabalho, e você me liga para orar pelo seu cachorro. As pessoas, elas terceirizam então. Agora vocês sabem, todos que me ligam e mandam mensagem, eu tento responder quando é algo grave. Porque nós temos essa função sim de orar pelas pessoas, pelos homens e mulheres de Deus. Mas às vezes nós queremos terceirizar, às vezes nós queremos colocar
não pagar o preço, colocar no ombro e buscar a glória, buscar o jejum, a oração. Nós queremos colocar em terceiros. Deixa os bois levarem. A gente vai aqui, né? Deixa aí o pastor Marcelo, deixa ele tem o pastor Neves, ele tem a equipe aí, pastor Eliezer, e nós ficamos ali olhando as pessoas trabalhando e levando a glória de Deus. Às vezes nós terceirizamos. Faz um jejum para mim. Pastor, faz um propósito para mim. Pastor, ore por mim. Cuide do meu filho. Faça para mim. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele chamou você. Primeiro, para carregar a glória dEle. Para ser exemplo, para ser pai, para ser mãe. Mas Ele te chamou para ser sacerdote. Queridos, a partir de hoje, quando você abrir a boca, você que é pai de família, você que é mãe, quando você abrir a boca, Deus, Ele vai usar você. Mas quando você fizer o sacrifício, quando você pagar o preço, a glória de Deus, ela nunca virá de graça. Ela nunca virá de graça para você. Você pode dizer, pastor, mas o sacrifício já não foi feito. Eu não estou falando de você trazer uma galinha, um boi, para sacrificar aqui não, irmãos. Lá em Lucas, Jesus aí nos ensina a contribuição de uma viúva e dos ricos. E Jesus, ele fala que aquela viúva, ela deu ali, e aquilo agradou os céus. Sabe por quê? Porque ela fez um sacrifício. Olha que interessante, querido. Enquanto todos contribuíram, ela fez o quê? Ela sacrificou. Você como cristão, você não quer sacrificar. Muitas das vezes nós não queremos acordar cedo para fazer o sacrifício do devocional. Nós não queremos jejuar, irmãos. Se existe uma coisa que é difícil para mim, por conta da dor de cabeça, hoje já aconteceu, inclusive. Se tem uma coisa que é difícil, é o jejum. Mas, irmãos, não tem como ser cristão e não jejuar. Não tem como ser cristão e não dobrar seu joelho, e clamar, e orar, e buscar, e sacrificar. Sem sacrifício, nós não conseguimos atrair a glória de Deus. Nós queremos terceirizar, nós queremos pedir a um pastor, nós queremos pedir, mas eu conheço uma mulher que jejua. Não, e ela vai orar por mim. Não, Deus está dizendo assim, eu quero que você comece a pagar o preço, fazer esse sacrifício, meu filho e minha filha. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele lá no capítulo 12, logo no verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Vai achando que é fácil, porque o céu ele é conquistado com esforço. E o que é que você tem sacrificado para Deus? Amado, será que você tem visto, nós aqui na igreja, a igreja está passando por uma reestruturação rápida, e nós precisamos de você, irmã, nós precisamos de você, irmãos. Nós estamos aqui clamando por obreiros que queiram pagar um sacrifício, nos ajudar. A igreja não é só microfone aqui, nós temos aqui inúmeras frentes que nós precisamos de você. E às vezes nós estamos terceirizando, deixa o pastor fazer, deixa o irmão fazer, deixa o irmão tocar, deixa o irmão ficar na portaria. Às vezes falando assim, olha, eu vou lá no culto, eu vou ser um crente domingueiro, porque eu só consigo ir no domingo. Irmão, será que você não consegue fazer algo para Deus e ajudar a sua igreja na segunda-feira? Pastor, eu não consigo na segunda, mas será que você consegue dar uma aula aqui para crianças, para adolescentes, fazer um curso na terça-feira? Pastor, nunca me chamou. Irmão, você já me procurou? Você já pensou que se eu tivesse que chamar um por um aqui, irmão, qual é o teu talento, qual é o teu talento, qual é o teu talento? Eu cuido aqui mais ou menos de 500 pessoas. Mas seja um homem, uma mulher proativa. Chame a diretoria da igreja, olha, eu posso colaborar com isso. Eu quero fazer um sacrifício. Amados, um período da Bíblia, esse homem, Davi, ele queria fazer um sacrifício a Deus, ele queria levantar um altar. Eu não sei onde está essa história. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E lá em 2 Samuel 24, e ali o Araúna, que tinha ali um pedaço de terra,
Davi, ele precisava sacrificar porque ele queria tirar-lhe o pecado do povo, e ele queria fazer um sacrifício, ele precisava de uma grande gleba de terra. E a palavra do Senhor em 2 Samuel 24 vai dizer assim: porém, Araúna, ele fala assim: ó rei, você pode escolher a terra que você quiser, é sua. Araúna, com todo respeito, falou isso para Davi. É de graça. Amadas, isso aqui dá uma mensagem, eu amo pregar sobre isso aqui. Porque o rei Davi, ele olha, e ele nos traz uma lição, ele fala assim: não farei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. O que é que tem custado? Você fala assim: olha, eu tenho feito a obra de Deus, e tem me custado um momento na segunda, na terça, tem me custado um convívio familiar, tem me custado aqui, o meu joelho está todo grosso, porque Deus me chamou para ser intercessora da minha igreja. Deus me chamou para ser do ministério tal, de intercessão. Hoje eu não estou fazendo nada, mas eu estou intercedendo pela minha família, pela minha casa. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos, Deus está vendo tudo. Não pense que é o pastor Marcelo que está, eu estou ali dando chamo de gambelada, eu vou no domingo à noite, eu mostro a minha carinha ali, está tudo bem. Deixa eu falar uma coisa, vocês não estão servindo ao pastor Marcelo aqui. Irmãos, a minha preocupação com vocês é a nossa chegada ao céu, aquele grande momento. Quando nós chegarmos lá e Deus falar assim: entra no gozo do teu Senhor, Luiz Carlos. Entra, Maria, Silas, entra no gozo do teu Senhor. Mas antes Deus vai falar assim: o que você fez? Em que frente você sacrificou? Ah, pastor, eu nunca fui chamado pelo pastor Marcelo. Irmãos, eu sou um pequenino. Quem foi que te chamou não foi o pastor Marcelo, mas foi Deus que te chamou. Aleluia. Eu louvo a Deus porque foi Deus. A prestação de contas, eu não vou estar lá ao lado de Jesus não, irmão, na porta. Eu não vou estar lá. Você não vai poder dizer assim: olha, foi culpa desse aí que está de terno azul aqui, Senhor. Ele não me deu oportunidade. Não. Existe tantos trabalhos de Deus esperando o teu sacrifício. Porque existem pessoas que estão aqui, estão me assistindo, que não têm realizado um sacrifício para Deus. Sacrifício no tempo, no trabalho, no intelecto. Deus te deu. Eu brinco com os irmãos que têm mestrado, doutorado, estão aqui me assistindo. Eu falo: rapaz, usa essa tua mente para Deus aí. Eu tenho até chamado umzinho aí, que está de cabeludo ali, que eu não vou falar o nome. Eu falo: ó, traz aqui a tua mente, que eu vou fazer uma reunião, eu preciso de você, preciso da tua mente. Sacrifício, nós somos amados. Sacrifício, você se oferece. E eu nunca vou dizer não, pastor, eu tenho talento para trabalhar com criança, para varrer a casa, para fazer decoração, para fazer isso, na informática, tudo isso nós precisamos aqui, querido. Mas não estou falando só de igreja, não estou falando para obreiro, eu estou falando para pessoas que falam assim: o pastor nunca me chamou. Mas você pode ser um sacerdote lá na sua casa, começar com a sua casa. Eu não quero, amado, um sacerdote aqui ao meu lado que não consiga cuidar primeiro dos seus filhos, seja sacerdote dos seus filhos, que pague o preço pela sua família. Primeiro você vai pagar o preço lá na sua casa, pela sua família, seus filhos. Depois você vem pagar o preço aqui comigo. Amém? Será que estamos oferecendo ao Senhor esse nosso chamado, esse sacrifício? Os ricos faziam uma contribuição e a viúva fazia um sacrifício. Amados, mas é interessante que a palavra diz que Davi, ele bailava. A segunda vez que eles trouxeram a arca, Davi consegue romper. Amados, a alegria era tanta quando a arca entrou na cidade de Davi, de Jerusalém. A palavra do Senhor diz que ele estava vestido com éfode de linho, o rei, e ele dançava. Davi, ele queria expressar a alegria dele da presença de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia diz que ele dançava com todas as suas, diga assim, todas as suas forças. Deus, ele não quer de nós, irmãos, nada que não seja o melhor. Sacrifício integral. Às vezes eu falo assim, a pessoa vem e pergunta muito sobre jejum, né? Eu falo: irmãos, que você nunca jejuou, comece com alguma coisa, uma coisa que você goste.
Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, Deus me pediu ali, pastor. Às vezes, Deus me pediu o meu namoro. Mas olha, Deus, fica de fora do pagode que eu vou na sexta-feira. Deus me pediu ali, pastor, uma oferta para eu ofertar na casa de Deus, uma cesta básica. Mas olha, não toca na minha picanha. Olha, Ele me pediu ali um sacrifício, um jejum, mas olha, não toca no meu tempo não, porque sábado é o meu futebol. À noite, 8 horas, novela das 8. Meu Deus, não é das 8, né? Eu não sei. Eu falo para vocês, irmão, não é religiosidade. Mas eu acho que a última novela que eu assisti foi Rock Santeiro. Eu lembro dessa novela. Faz muitos anos, né? Porque nós realmente, o cristão não tem tempo, irmãos. É sacrifício. O que foi, irmão Max? Está rindo aí? Você também assistiu o que você me falou? Hã? Então, sacrifício que Deus quer é um sacrifício integral. Deus não quer nada, irmãos. Lembra, eu preguei aqui sobre águas, sobre os ateus, sobre o joelho, a água que ia, né? As águas. Deus aí não quer que a gente fique na superfície. Na verdade, amados, se você é o crente da superfície, o homem, a mulher da superfície, aprenda uma coisa. Seja um homem que mergulhe. Seja uma mulher que mergulhe. Isso aqui é um princípio que o meu pai me ensinou. Meu pai é pastor Osias, está me assistindo. Ele sempre falou, filho, vai estudar, mergulhe. Vai fazer um concurso, mergulhe. Sai da superfície. Vai ser um preletor, mergulhe. Vai ser um marido, tente ser o melhor marido. O sacrifício que Deus quer de nós é um sacrifício integral. Vai ser cristão, vai sacrificar, faça o teu melhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amados, agora, a glória de Deus, ela caminha lado a lado com o sacrifício. Quinto e penúltimo. É interessante que quando ele entra, Davi, ele não estava ali, ele estava com o éfode de linho, mas ele estava desprovido do vestimento, da veste real. Olha que interessante isso. Ele bailava, ele tirou aquela veste real. Sabe por quê, irmãos? E é o último tópico, porque às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa reputação. Nós nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com o nosso espiritual. Deixa eu te explicar isso. Davi, quando ele percebeu a presença ali de Deus, ele bailava. E lá na janela tinha uma filha de Saul. Como é o nome dela? Mical. Ela olhava lá e ela desprezou o rei no coração. Eu acho interessante, amado. Ou mulher corajosa, né? Mical. E Davi entrou ali, a palavra de Deus diz que ele deu ali comida, bolo, e dispensou o povo, ele abençoou o povo, e depois a Bíblia diz que ele foi abençoar a sua casa. E ele estava desprovido, amados. Ele estava desprovido de todo aquilo, a aparência. Eu acho interessante isso aqui, toda a preocupação com a reputação. Às vezes, o crente, ele se preocupa com a reputação em detrimento, amados, da vida espiritual da glória de Deus. E existe os irmãos de plantão, né? Os julgadores de plantão. Para que o irmão está em pé ali o culto todo? Para que aquele caiu? Ixi, ó, aquele ali, o Rinei, está tocando e batendo palma. Para que isso? Às vezes, amados, eu digo para você, sacrifício integral é quando, muitas das vezes, estava conversando isso com o irmão Luiz, os amigos dele já não querem ser amigo dele. Isso aconteceu na vida de um irmão ali atrás, né, irmão Luiz? Eles falaram muitos apelidos para você. Olha, o crente, o Bíblia. Mas quando ele conheceu Jesus, fique de pé, irmão Luiz. Quando ele conheceu Jesus, ele não se preocupou mais com a reputação. Pode sentar. Ele não está mais preocupado com a reputação. O que é que os empresários vão pensar? O que é que a cidade de Brasília vai pensar de mim? Davi não estava preocupado com isso.
Desde quando ele matou o gigante, ele disse, tinha uma coisa que Davi não se preocupava, era com os irmãos que iam pensar. O que o gigante ia pensar, o que o rei ia pensar, o que terceiros vão pensar. Eu quero te dizer, querido, que sacrifício integral você vai precisar deixar de lado. E você vai precisar esquecer. Pessoas que falam, olha, mas aquele cabelo da Sueli, hein? Ela vai cantar, mas isso quantas vezes, hein, irmã Sueli? Já deve ter acontecido, hein, pastor Itamar? Mas a gravata do pastor, mas aquele ministério de louvor, irmãos, não. A glória de Deus, ela passa por uma fase onde nós não nos preocupamos com a nossa reputação, para a glória de Deus. Lá no teu trabalho, às vezes você está preocupado com a sua reputação. Você nunca pediu para o secretário, para o ministro, para o gerente, para o diretor do banco onde você trabalha, deixa eu fazer uma oração por você. Aí você fala, eu não quero nem oração aqui, tudo bem. Mas irmãos, quer a glória de Deus? Às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com a salvação dos outros. É ou não é? Isso aqui é interessante, né? Outro dia, existe a despedida de um secretário-geral, uma mulher. Não posso falar o nome dela aqui. Já faz 4 anos. E eu estava ali. E ali estava advogados. E estava ali o Ministério da Saúde. A cúpula ali. E eu falei assim, ela se despedindo. Porque ia para um novo cargo. Eu falei assim, eu posso orar? Aí falou, não, com certeza. Pode orar sim. Todo mundo colocou a mão para trás, hein? Aí eu orei o Pai Nosso, depois abençoei, falei algumas coisas, e quando ela acabou o discurso dela, ela falou, aí eu falei assim, olha, porque Deus, Ele sempre tem outras portas, e Ele está no controle de tudo. Aí eu acabei a minha fala, fiquei quietinho, aí a autoridade sempre fala por último. Quando a autoridade máxima naquela reunião pegou, ela falou assim, como o nosso pastor já falou, Deus, Ele está sempre no controle de tudo. Irmãos, quando você se despir de vergonha, quando você se despir da sua reputação, não é a sua reputação que está em jogo aqui. Deus, Ele vai te honrar. Onde você se ajoelhar, na praça, no banheiro, no lugar onde você pregar, onde você falar do amor de Deus. Aprenda isso. Não é a nossa reputação. Davi, ele estava ali com éfode, ele tirou toda aquela... Sabe, eu gostaria muito, eu vou falar para você um segredo, eu gostaria muito de pregar. A nossa Assembleia de Deus, ela nos traz, né, o terno, a gravata, e nós respeitamos e estamos aqui conforme. Mas muitas das vezes, amado, quando eu estou aí no meio, quando eu estou aqui, eu sinto uma vontade de tirar o terno, de tirar a gravata e me jogar aqui, porque os ternos de hoje, eles são slim, né, ó, eles são apertados, incomodam. Eu sou advogado e durante o dia eu estou de gravata, durante a noite eu vou para a igreja, estou de gravata, estou de terno. Mas no sábado eu posso, e eu faço isso, me jogo aqui no chão, me despindo, olha Senhor, não é um pastor, não é aqui advogado, não é aqui marido nem pai, eu sou o teu servo, tenho que tirar tudo aí, toda a minha reputação, deixar de lado, para que a glória de Deus, ela invada, ela venha sobre nós. Mas o mais interessante, amados, é que quando Davi chega ali na casa, ali no castelo, ali no palácio, ela, traduzindo aqui, né, por Pantogês, a nova versão, Mical olha assim para ele e fala assim, olha, bonito o papel, né, do rei, se despindo na frente da escrava dos teus servos, está aí na Bíblia. Amados, a resposta de Davi para essa mulher foi assim, foi perante o Senhor que eu me humilhei, e perante Ele ainda me humilharei ainda mais. Foi perante o Senhor, o qual rejeitou o teu pai e me colocou como príncipe. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Davi, ele se despiu, ele não se preocupou com a sua reputação.
Mas ele fala assim, foi perante o Senhor. Você quer se humilhar? Não se humilhe para homens. Às vezes você está, deputado, fulano de tal, faz alguma coisa por mim. Davi fala assim, não foi perante homem, não foi perante escravo, mas foi perante o Senhor. E eu me humilharei ainda mais perante o meu Deus. Aleluia. Às vezes você está fazendo errado, você está, às vezes, lá precisando de algo, e está lá bajulando, precisando. Não, Deus está vendo a sua humilhação diante dele. Deus, ele está vendo tudo. Ele está vendo em quem você tem se humilhado. Amados, com o sacrifício de Jesus, o véu se rasgou. O maior sacrifício. E nós temos direto esse acesso. Mas quando eu volto a essa palavra aqui, o verso 9, quando fala que Davi temeu, ele temeu ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor, a presença do Senhor? Quando Davi ele foi a primeira vez, Uzá foi morto, fulminado. Davi ele para, leva para Obed-edom, ele volta. Quase Davi desiste, porque ele queria fazer as coisas da maneira dele. Deus está mandando dizer aqui nessa noite, muitas das vezes você tentou trazer a glória da sua maneira. Muitas das vezes você tentou bater com ponta ali, ó, a ponta, como é que a gente chama? Bater a ponta de? Como é, pastor Eliezer, que a gente chama? Murro em ponta de faca. Às vezes você está tentando fazer com as suas próprias mãos. Quantas vezes não deu certo? Você fala, pastor, eu já tentei trazer a glória de Deus para minha família. Eu já tentei trazer a glória de Deus para o meu casamento. Eu já tentei trazer para a minha saúde. Eu já tentei trazer a glória de Deus, Jesus, a presença dEle. E quantas vezes não deu certo? Quero te dizer uma coisa, Davi ele não desistiu. Ele pensou, ele foi buscar, ele pegou o direcionamento de Deus e ele voltou na segunda tentativa. Naquela segunda tentativa, a alegria foi grande, porque ele trouxe a arca de volta. Deus, levante a sua mão, fique de pé nesse momento. Deus, ele manda te dizer, não desista de carregar a presença do Senhor para sua casa. Não desista de trazer, de tentar trazer a glória de Deus para sua família, para o seu filho, para o seu casamento, para o seu cônjuge, para a sua esposa. Ei, querido, Deus, ele está vendo, ele está no controle de tudo. E nessa noite, eu quero te dizer que a vontade de Deus era que a arca voltasse para Jerusalém. Era ou não era? Era ou não era? A vontade de Deus era que a arca voltasse para Jerusalém, a glória voltasse. Eu quero dizer que a vontade de Deus é que a presença volte também para a tua casa nessa noite. Deus está mandando dizer para você que Ele também, a vontade dEle é que o teu lar seja restaurado, aleluia. Eu quero te dizer que a vontade de Deus também, não desista, porque a vontade de Deus é que o teu casamento, ele passe por uma fase, e essa fase chegou, de uma grande reestruturação, para que a glória de Deus, ela possa fluir nesse casamento, aleluia. A vontade de Deus é que a glória volte para a sua família. Feche os seus olhos, querido. Assim como Davi a arca, aleluia, na vida de essa história que eu contei, eu quero te dizer que a glória de Deus está voltando. A presença de Deus também está voltando para famílias, para pessoas que nessa noite estão aqui precisando dessa glória. Ei, querido, valorize a glória, valorize a presença de Deus. Nunca esqueça que quando a presença, a glória de Deus estava na casa de Obed-edom durante 3 meses, a vida daquela família foi totalmente mudada,
totalmente transformada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que não é no meu tempo. Deus hoje mesmo, Ele trazendo a presença para a tua casa, hoje mesmo vai ter mudança. Hoje mesmo Deus muda o cenário. Hoje mesmo Deus muda o cenário da doença. Ele transforma o caos, Ele transforma o caos, e a presença dEle traz proteção, traz alegria, traz comunhão. A presença do Senhor, ela é gerada através do arrependimento. Aleluia. E para tanto, queridos, continue com seus olhos fechados. Aleluia. Se existe alguém, um coração arrependido, antes de eu chamar aqueles que gostariam de aceitar o Senhor Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo. Tudo que você aprendeu não é alegria, mas sim um arrependimento. Você aprendeu que não é uma estrutura, não é do jeito que eu quero, mas é Deus, Ele deixou de forma detalhada como que nós devemos trazer a presença de Deus, a glória de Deus para nossas vidas. E todos nós somos pecadores. E todos nós, querido, precisamos, em alguma área da nossa vida, nos arrepender. E eu quero que você não saia dessa noite, você não saia daqui nessa noite, sem esse arrependimento, sem esse coração contrito. E eu não sei da onde Deus te tirou, eu não sei o que você precisa se arrepender, mas eu sei de uma coisa: Deus quer encher a tua casa, a tua família da sua glória. Aleluia. Eu sei de uma coisa: existem pessoas que precisam da glória de Deus esta semana ainda aqui. Aleluia. Eu sei de uma coisa: Deus, Ele quer dar chance para pessoas aqui que se afastaram desse propósito da glória e da presença de Deus. Então eu quero que você faça essa oração nesse momento, você e Deus. Ei, é você e Deus. Você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o que você precisa entregar a Deus. Você sabe o sacrifício que você talvez não tenha feito até hoje, o voto que você não cumpriu. Mas eu sei que Deus, Ele quer restaurar a glória dEle no teu altar. Deus está formando uma geração de sacerdotes aqui nessa noite. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor.